paz do Senhor Jesus. Venho hoje aqui para estar notificando a cada um dos inscritos para estar voltando a compartilhar, a curtir cada um dos conteúdos, cada uma das histórias contadas, que são reais, né? Que são testemunhos, cada uma das pregações, cada uma das entrevistas, terá entrevista, para que venha edificar a vida de muitas pessoas. Na época que eu estava trazendo as histórias aqui, ou trazendo alguma palavra, muitas pessoas pediam oração por alguém da família. E eu quero estar de volta assim, trabalhando para o Senhor. O Senhor tem me cobrado isso. Eu estava esperando algumas coisas acontecerem. Eu estive bem doente, estive bem arriada, né? Gastando bastante dinheiro com remédio, fiquei de cama sem andar. Isso tudo eu vou contar com o tempo para cada um, tá? E eu gostaria de estar avisando que eu vou estar de volta contando tudo o que aconteceu, contando as coisas que é necessário. Muitas das vezes a gente fazer para entender o agir de Deus na nossa vida, e pedindo que cada um que assistiu o vídeo, que curta, comente e compartilha. Por quê? Para assim a gente começar a crescer e para a palavra do Senhor ela chegar a mais pessoas que necessitam, né? De ouvir um testemunho, de ouvir que Deus está vivo, ouvir que Deus faz milagres, sabe? Porque tem pessoas que já não estão mais acreditando. O médico vai lá e dá uma palavra e a pessoa pensa assim, é o meu fim, né? E muitas das vezes perdeu a fé. Muitas das vezes não é o fim. O Senhor, Ele pode agir. O Senhor, Ele pode fazer um milagre. Para vocês terem ideia, eu recebi um diagnóstico do qual eu poderia estar hoje sem andar, sem estar aqui agora sentada, né? Eu recebi 2 diagnósticos. Um era que eu poderia estar ou paraplégica ou poderia ficar até mesmo tetraplégica. Foi difícil quando eu recebi o diagnóstico, foi bem complicado, mas o Senhor, Ele foi comigo. Não vou dizer para vocês assim, eu não chorei, eu não fiquei desesperada, chorei, fiquei desesperada, pensei que era o meu fim, sabe? E eu faço a coreografia lá na minha igreja, eu falei, pronto, agora eu fui parada mesmo, eu não vou poder mais fazer coreografia. E o Senhor, Ele mostrou que quem dá a última palavra é Ele. A gente continua assim, aos poucos fazendo a coreografia, aos poucos trazendo alguma mensagem através do louvor, né? E aos poucos eu continuo caminhando. Nem sempre dá, às vezes eu vou para a igreja e é bem complicado, às vezes ficar sentada, às vezes ficar em pé, porque tem sido assim bem complicado, né? Muitas das vezes a gente acha que a gente tem muitos amigos, tem muitos parentes, mas a própria palavra do Senhor diz que há amigos que é mais chegado do que irmãos. E eu passei por uma situação da qual eu achei que eu fosse ficar sozinha, totalmente sozinha. E eu conversei com um irmão lá da igreja, mais uma vez, o presbítero Sérgio, né, aquele que já me ajudou outras vezes. Eu falei que ele foi na época que minha irmã faleceu, na época que eu estava grávida do meu filho, qualquer coisa que acontecia comigo, ele corria com o fosquinha dele, vermelho que ele tinha, e vinha me socorrer, né? Ele sempre foi assim, uma pessoa muito usada. Então, da mesma vez agora, eu falei, agora eu tô desse jeito, eu tô à base de tramol, tô tomando muito tramol, não tem outro remédio que faça passar. E fiquei tomando muito tramol.
E nisso, o que acontece? O Tramol, ele é tão forte, dizem que ele é abaixo da morfina, né? O Tramol, ele é tão forte que ele começou a atacar o meu estômago. E aí eu comecei a parar na UPA, até perto da minha igreja mesmo, com muitas dores no estômago, muitas dores, e sem entender, sem saber o que era, só que a dor era tipo no peito. A gente não conseguia discernir que aquela dor no peito era o estômago. Aí fui parar lá e passaram pra mim o bromoprida na veia e dipirona para tirar a dor, né? E aí eu tomei, o médico queria que eu esperasse 20 minutos. Eu falei, eu quero ir pra casa, já que é estômago, vamos pra casa. Porque estavam com medo de ser infarto, porque eu também tenho pressão alta. E ali o Senhor foi comigo, eu vim pra casa, eu fui melhorando. Só que aí começou a atacar algo que eu nem lembrava que eu tinha, mas eu tinha esquecido. Começou a atacar a gordura no fígado. Então tudo que eu como me dá complicações. Eu não estou comendo manteiga, eu estou evitando de comer derivados de leite. O leite integral para mim é bem complicado, né? Às vezes tem que tomar porque é ele que tem, né? Mas o certo do leite de eu tomar é o semi-desnatado. Então eu tive bem mesmo complicado. Só que como eu disse que amigos que é mais chegado que irmãos, quando você chega para um parente e fala alguma coisa que você está sentindo, o parente diz que é frescura. O parente diz que você está inventando, que você está de drama, que você só vive doente, sabe? O parente não aceita que você está doente. O parente, em vez de te estender a mão, ele te vira as costas e ainda fala palavras que te magoam, porque você já está numa situação vulnerável. E aí você ainda escuta da boca do seu parente, da qual você acha que poderia estar ali só te ouvindo. Eu não pedi ajuda, eu só queria só desabafar, porque perguntava, né? E aí você acha que você vai ouvir, se precisar eu tô aqui, não. Aí você ouve coisas assim que te entristecem. Eu passei por um bom momento que quando eu falava, eu chorava muito porque eu achava que os parentes que iam me ajudar. A gente acha às vezes que os parentes que vai fazer as coisas, gente, a gente tem que contar com Jesus. Por quê? Porque Ele é o único e suficiente nosso Salvador. Ele é o único pastor que nós temos, na verdade, aquele pastor que cuida da gente sempre, sabe? Mesmo quando a gente não está vendo. E ali, quando eu me entristeci com isso, meus filhos viam aí e falavam, mãe, a gente está aqui. E eu vi que meus filhos são comigo, meus filhos sabem. A senhora fala, mãe, a senhora precisa da gente, é a gente que te ajuda, é a gente que está aqui com a senhora. A senhora não depende de ninguém, eu dependo sim, eu dependo de Jesus na minha vida. Não tenho vergonha, tenho orgulho de dizer que eu sou dependente de Jesus. E se não for Ele na minha vida, eu não sou nada. E passei por isso e foi um momento bem difícil, sabe? E depois disso, o Senhor, Ele me deu uma injeção de ânimo, de renovo. E aí eu comecei a levantar minha cabeça e comecei a pensar de uma maneira diferente, porque a gente tem que ser realmente dependente do Senhor. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que ser dependente do Senhor, o Senhor começou a agir. O Senhor começou a agir de uma maneira assim tremenda. Esse meu irmão Sérgio, presbítero, né? Ele falou assim, o que a irmã tá tomando? Aí eu falei, o médico tinha passado, o médico ortopedista, ele passou 3 anti-inflamatórios, porque eu cheguei ao ponto de ficar sem andar, ficar em cima de uma cama, de ter que ser levada até o banheiro pelo meu filho, o pai dele.
E ainda assim não estava conseguindo sair do lugar. Mesmo sendo levado, eu chorava de dor. Era uma coisa muito ruim, eu não desejo isso pra ninguém. E quando o irmão perguntou, ele falou assim, poxa, eu tenho um monte disso em casa, né? Porque ele se trata no INCA e ele tinha esses remédios em casa. Eu até tenho que marcar com ele, já tinha comentado, para ver se ele vem trazer o testemunho dele aqui pra gente, né? E ele foi e mandou pra mim um saco, eu esqueci de tirar foto na época, um saco de remédio. Aí tinha o Tramadol, que é o que eu tomava, o Pregabalina. Tinha outros remédios que eu tomo, que o médico tinha passado, que ele passou 3 anti-inflamatórios. Na época eu não consegui comprar os 3, comprei um só. E de cama. Hoje mesmo é um dia que eu tô com um pouco de dor. Mas aí o que o Senhor me fez entender? Que a gente tem que contar com Ele. Que a gente tem que lembrar que é Ele que nos ajuda. Se não for Ele, nós não somos nada. Se não for Ele, nós não somos ninguém. Que nós precisamos dele na nossa vida. Que nós precisamos ser dependentes e reconhecer que somos dependentes dele. E com isso, eu aprendi que eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Que nós não somos nada. Qualquer situação que a gente passa, tem um louvor que fala assim no início, seja qual for o seu problema, amigo. Sabe? O problema que a gente estiver passando, o Senhor, Ele é conosco. Tem momentos que a gente acha que, ai meu Deus, não vai vir ajuda de lugar nenhum. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Por que isso agora comigo? A gente começa a questionar, né? E tem o louvor que fala, questiona ou adora. Aí todo mundo fala, aí no louvor falar, eu prefiro adorar. Sim, a gente adora, mas a gente questiona. A gente às vezes questiona, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que logo comigo? Senhor, eu estou fazendo tua obra. Senhor, por quê? Sabe? E aí começa a ficar uma situação bem complicada. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai dar vitória a cada um de nós, como Ele já tem me dado. Eu tenho começado a caminhar mais, a sair mais de casa. E até falei para minha filha um dia desse, eu falei, olha só, olha para quem recebeu o diagnóstico de que não podia andar. Teve um dia que eu fui para ir no posto de saúde e eu tô daquele jeito que eu tenho que ter cuidado com tudo, cuidado com pisar em falso, cuidado com andar na van da igreja e quebra-mola, cuidado com tudo, né? Porque tá comprimindo a minha medula. E aí eu tava vindo do posto, procurando até a Aroeira, não lembro pra que era. Aí tinha um lugar lá, eu sempre passei naquela calçada, tinha um lugar lá que eu passei e quando eu vi eu tava pisando num buraco. Tinha uma descida na calçada, depois da descida na calçada havia um buraco, eu pisei 2 vezes em falso. Eu pisei na descida, da descida fui pro buraco, eu não pisei bum, bum, não. Eu pisei direto, bum, fui lá embaixo. No que eu fui lá embaixo, foi assim, ó, eu fui e eu arriei. No que eu arriei, eu não levantava, eu só chorava. Chorava muito. Assim, eu creio que o meu livramento foi que nesse dia, o pastor Márcio, ele tinha passado, ele estava acho que em casa, tinha ido no médico. E aí ele foi direto lá pro posto, eu tava com as 2 meninas, minhas filhas. Aí ele passou lá e virou e falou assim, eu vim pra poder ver se tá tudo bem. Aí na hora de ir embora a gente fez junto. Aí foi o livramento, sabe? Porque quando eu pisei em falso, não foi pum, pum, não, foi pum, direto. Quando eu pisei direto, eu fiquei assim, curvada, bem curvada mesmo, né? E eu não levantava, eu chorava muito. Eu não conseguia levantar, eu chorava muito, eu não conseguia levantar. Aí eu falei, meu Deus, e agora com Jesus, e agora? Naquele dia eu achei que eu fosse ficar ruim de depois não conseguir andar. Mas o Senhor, Ele é fiel, tá? E eu tô andando pra honra e glória do Senhor Jesus. E já tinha tido um aviso de que eu não podia ter pancada nenhuma. Por
muito menos. Uma vez eu estava em casa sentada aqui na cama e eu fui fazer assim, ó, botei as duas mãos na cama e fui virar o corpo. Eu fiz isso, ó. Fiz isso, estava tão ruim a situação. Eu fiz isso, eu senti como se tivesse subido um choque na minha coluna, chegado aqui e a minha cabeça ficou assim, ó. Eu não conseguia parar minha cabeça. E eu dizendo, tá tudo rodando, tá tudo rodando, tá tudo rodando. Tem sido desse jeito, tá? Então foi por isso que eu sumi. Eu fiquei bem, assim, com muita dificuldade de estar trazendo algo para vocês. Não que, ficou doente, para de buscar. Não, o Senhor, Ele falou comigo. Eu fui dar um estudo uma vez para as crianças, o Senhor, Ele falou comigo, em Colossenses, né? Que mesmo eu não estando tão próxima, como eu não estava podendo ir para a igreja, eu estava evitando, que eu tinha medo de passar em quebra-mola, mesmo eu não estando tão próxima, que o Senhor, Ele sabia que eu estava bem íntimo dele, que eu estava bem ligada com Ele, né? E é isso, eu venho só avisar que é no momento agora, para honra e glória do Senhor, eu ainda ando, né? Porque eu tive o diagnóstico de que eu ia parar de andar, mas eu ando. Eu tenho me esforçado. Às vezes eu vou para a igreja e faço a coreografia. Não podia. Só não vou fazer arte de ficar pulando, né? Mas às vezes dá uma empolgada, a gente dá uma, né? Só que não pode. Mas aí eu tenho tentado a cada dia fazer o contrário do que o médico falou. Não é rebeldia, é só não aceitar a última palavra do médico, não, porque a última palavra quem dá é o Senhor. E eu creio que isso é um processo que eu estou passando. Eu creio que o Senhor, Ele vai me curar. Eu creio que o Senhor, Ele vai fazer um milagre na minha vida, um milagre esse do qual eu vou testemunhar, sabe? Eu creio que o Senhor vai trabalhar no meu interior, na minha vida. E eu peço a cada uma dos meus irmãos e irmãs que assistem os vídeos, que curta, compartilha, sabe? Que continua assistindo, que pode comentar, a gente está interagindo. Teve um momento que a minha filha ia começar a trabalhar, não conseguiu, as portas se fecharam, tudo é plano de Deus. Naquela mesma época foi quando eu comecei a ficar muito arriada. Se não fosse ela, eu não tinha ninguém dentro de casa para cuidar de mim. Eu não quero que minha filha deixe de trabalhar para cuidar de mim, mas foi o Senhor que quis assim. E ela foi cuidando de mim, todo mundo trabalhando, né? E ela cuidando de mim. Um filho trabalha, mas não mora mais comigo. O outro estava no quartel, a menina vai para a escola e tinha só ela, mais velha. E ela começou ali a cuidar de mim, né? Botar o meu café, me ajudar para poder ir no banheiro. Olha, foi muito tenso. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu não gosto de ficar gravando um vídeo assim. Não gosto de ficar gravando um vídeo assim porque eu não quero passar imagem de vitimismo. Mas é que realmente, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei como eu estaria agora. Eu poderia estar tipo em cima da cama meio que vegetando. Mas o Senhor, Ele capacitou até a minha filha. Ele capacitou a minha filha para cuidar de mim, sabe? E ela cuida direitinho. Hoje em dia eu consigo levantar, o médico brigou, o ortopedista, e falou pra mim, você não tá aguentando ficar em pé, você não pode fazer nada. E aí eu comecei a ficar muito triste, porque eu gosto da minha casa limpa, arrumada. E eu comecei a ficar muito triste porque eu não podia fazer nada, eu não podia cuidar das minhas coisas. E aí, com o tempo, as coisas foram se ajeitando, aí de vez em quando eu vou lá, levanto, faço um frango, sabe? Limpo a cozinha, lavo um banheiro, boto uma roupa pra lavar. Aos pouquinhos eu tô conseguindo fazer minhas coisas dentro de casa, mas eu não tava podendo. Ele brigou sério comigo, eu preciso fazer uma fisioterapia, que agora eu descobri que tem aqui perto de casa, que é a laser, não é fisioterapia comum, porque não dá, eu sinto muita dor.
E diz que depois dessa fisioterapia laser deve fortalecer um pouco a coluna para dar um jeito. Não tá falando de cirurgia, tá? É o que todo mundo pergunta. Ah, falou de cirurgia? Não está falando de cirurgia. Ele falou que primeiro ele tem que tratar a dor. E dependendo, se der resultado do tratamento da dor, aí aos poucos eu fazendo a fisioterapia laser, eu devo começar a progredir, começar a ser liberado para fazer exercício, alguma coisa. O RPG, tem uma coisa que ele citou, foi sobre acupuntura, né? Então tem muitas coisas que eu tenho que passar para vocês com o tempo, né? E hoje eu olho assim, como é tudo plano de Deus. Tem gente que fala, eu tenho 5 hérnias de disco. Gente, não importa quantas hérnias a pessoa tem. A pessoa às vezes tem várias e consegue viver normal. Tem gente que tem uma, tá ferrada, tá em cima de uma cama, como eu fiquei. Eu tô com uma que sai da sanca e comprime a minha medula, tá afetando a medula. Entendeu? Parece que ela tava dando umas beliscadas na medula. Isso me dá tonteira, eu posso cair, eu perco a força nas pernas. O negócio tá desse jeito. Mas o Senhor, Ele é comigo. Ele tem me capacitado, Ele tem me fortalecido, Ele tem me segurado, sabe? Ele tem me mantido de pé. Eu tô conseguindo sair da cama sozinha, eu tenho conseguido fazer coisas que o médico disse que eu não era para fazer. Ele gritou, ele falou, não, você não pode fazer nada. Você não está se aguentando em pé. Então hoje, como eu me sinto, no dia que eu levanto um pouquinho melhor, que eu consigo sair da cama, aí eu vou lá na cozinha, fico um pouquinho, aí eu vou lavar a louça e começo a sentir dor. Mas eu tento terminar aquela louça para poder ver se eu ajudei em alguma coisa dentro de casa. Né? Porque eu não quero ficar totalmente sem fazer nada. Eu queria estar trabalhando fora e no momento eu não posso. Ninguém vai me empregar desse jeito, não tem nem como. Eu vou começar a trabalhar e vão me chamar travado ou algo pior. Né? Travar por travar, eu já travei algumas vezes. Mas agora o negócio está mais sério. E sem saber da gravidade do problema, eu estava trabalhando cuidando de 2 idosos e eu estava pegando peso. Pegando uma senhora que era cadeirante, né, no colo, não podia estar pegando peso, estava pegando. E foi o Senhor mesmo que cuidou de mim, que não deixou piorar a situação da maneira de me colocar totalmente numa cama. E eu peço que vocês continuem assim, acompanhando o canal. Quem puder, ore por mim, tá? E que a gente possa continuar junto, tá? Assim, trocando experiências, trocando testemunhos e a sabedoria que o Senhor nos dá, que a gente possa ajudar aqueles que precisam, porque tem muita gente que passa por coisas bem mais pesadas ou coisas até mais leves que tá no nosso alcance de ajudar com uma palavra, sabe? Que às vezes é só uma palavra. Do mesmo jeito que a palavra tem o poder de derrubar a pessoa, ela tem o poder também de levantar a pessoa. Eu recebi uma palavra que aquela palavra estava me derrubando. Eu chorava todos os dias. E hoje eu consigo falar e saber que aquilo ali foi algo passageiro. Acabou. Meus filhos me ajudam. Meus filhos é tudo que eu tenho. Então, para mim hoje, o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e é nele que eu tenho que confiar, né? Então eu peço que vocês continuem, sim, orando pelos outros. E um aviso, gente, doença não é para dar em poste. Só vive doente. Só vive arrumando doença. Ninguém arruma doença porque quer, sabe? Eu tava tomando 9, até mais. Agora eu acho que eu tomo 9 comprimidos de manhã. Ninguém quer tomar essa quantidade de comprimido todos os dias. Eu tomo uma quantidade de manhã, aí se precisar eu tenho que tomar de tarde e de noite eu tomo de novo. Mas não é a mesma quantidade da parte da manhã. A parte da manhã é quando eu tomo mais comprimidos. E o Tramol, ele dá infecção urinária, porque ele resseca, puxa todo pro rins. E aí eu tive uma infecção urinária por conta do Tramol.
Hoje eu não tomo mais o Tramol. Hoje eu tomo esse aqui, ó. Eu não posso mais tomar a dipirona, o médico cortou a dipirona porque a dipirona não faz efeito, né? Aí do Tramol, ele passou para esse aqui, porque o Tramol, ó, esse aqui agora é paracetamol com fosfato de codeína. O Tramol, ele tava dando muito ruim no meu estômago. Aí eu tomo esse aqui, ó, que é o Pregabalina. Tomo esse aqui, que é pro fígado, mas não tá dando muito jeito, tá? Eu vou ter que ir no médico, ele vai ter que trocar. Tomo um remédio que diz, você diz que tem problema de pressão, diz que tem problema de coluna. Tomo losartana de 50 e tomo clonazepam. Eu fico grogue geralmente, porque o clonazepam e o Pregabalina me deixa muito lerdo, né? Mas você não serve um Deus, por que você toma tanto remédio? Eu sirvo um Deus, mas eu sou carne. Eu sou humana e a doença, né, é algo para os médicos tratarem. E às vezes é algo para o Senhor nos tratar. É a experiência que a gente passa para o Senhor cuidar de nós. Então é o que eu venho dizer para vocês. O versículo que eu vou deixar para vocês, que eu sempre deixo, assim, ultimamente tem sido muito no meu coração, é tudo posso naquele que me fortalece. Desde criancinha, desde antes da minha irmã morrer, né? A gente tinha quando a gente vai em restaurante, né? Vai passear alguma coisa assim, ou no trem, até vendia como se fossem uns pergaminhos de pelúcia, de camurça. Aí ele era vinho e ele dizia em cor de ouro, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então a gente vem aprender que a gente pode as coisas sim, porque o Senhor nos fortalece. Amém? Então eu peço a cada um que continue acompanhando e que a gente venha trazer experiências aqui para contar e para mostrar que o Senhor, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus que move as águas, que faz milagre acontecer, porque muitas das vezes as pessoas não entendem, mas Ele faz milagre acontecer. Para quem não lembra, eu não podia ter filhos e hoje eu tenho 2 casais. Então vamos lá, vamos continuar buscando esse Deus vivo, vamos espalhar para o mundo que Ele faz milagre acontecer, que ainda não acabou, que ainda está em tempo de buscar a sua vitória, o seu milagre, né? Vamos segurar o anjo e não desistir da nossa bênção. Amém? Eu deixo um beijo para cada uma das minhas irmãs que me acompanhava, que comentava. Peço perdão, peço desculpas por ter sumido. Não tinha como dar satisfação, porque a enfermidade, quando ela vem, ela dá uma derrubada na gente de uma maneira que ela mexe até com o emocional. Como é que eu ia vir gravar vídeo para vocês aqui chorando de dor? Não tinha como. Eu vim gravar chorando de dor. Mas aos poucos eu tô me reerguendo e aí nós vamos estar de volta. Eu consegui comprar algumas coisas para facilitar o canal. Eu tinha uma dificuldade com a iluminação, né? Ficava sempre aquela luz muito assim queimando. Agora eu creio que melhorou. O telefone também, eu não tinha o telefone, eu reclamava porque eu usava o telefone da minha filha e às vezes nem sempre eles estão podendo me emprestar. Aí eu dormi tarde porque eu tinha que gravar. Então é isso, tá bom? Hoje tá bem melhor. Em nome de Jesus vai melhorar daqui mais ainda pra frente. E vamos movimentar esse canal, vamos falar da palavra do Senhor, vamos continuar buscando a face do Pai. Amém? Beijo, fica na paz e eu amo vocês de coração. Espero que cada uma daquelas que comentavam comigo tenha tido já a sua vitória, tá? E até a próxima, em nome de Jesus.